Muito obrigada, Paula. Um abraço a todos que estão aí conosco no canal Mais Direito, no canal da FDCom. Nós estamos hoje no nosso terceiro dia, né, de debates diversos, de debates jurídicos sobre temas diversos, temas muito relevantes para todos nós. E eu venho hoje aceitando um desafio aí do professor André e do professor Franco tratar deste tema que para mim é muito importante, que é o lugar da mulher. O lugar da mulher é onde ela quiser. Porém, é preciso que para chegar a essa conclusão, e eu fiquei pensando como que eu iria trazer toda essa riqueza de tema para vocês, como que eu iria abordar esse tema. E para trazer essa conclusão, em primeiro lugar, eu quero dizer do lugar da minha fala. Eu sempre falo aos meus alunos, né? Quem fala, o lugar daquele que fala. E o lugar da minha fala é a fala do espaço da mulher que lutou e que luta diuturnamente para se legitimar numa sociedade que ainda é muito segregadora. Da mulher que veio de uma família simples do interior de Minas Gerais, que ouviu muitas coisas que não gostaria de ter ouvido ao longo da sua vida, que foi muitas vezes preterida em razão de ser mulher e que luta todos os dias para defender esse espaço e para, principalmente, alcançar novos espaços. Mas para chegar a isso aí, eu gostaria de voltar, e a minha fala hoje é uma fala de memória, né, de voltarmos um pouco nessa história da mulher. Porque para a gente iniciar uma discussão sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea, é preciso que a gente revisite o passado. É preciso que a gente volte e tente resgatar a história da mulher inserida na história da humanidade. E eu quero voltar bem anteriormente, naqueles tempos primevos, naqueles tempos em que as sociedades, em que a vida primitiva predominou por muitos anos, e que nossa sociedade tem pouquíssimos registros a respeito. Naquele tempo em que os homens sobreviviam predominantemente da caça e da caça de pequenos animais e da coleta daquilo que encontrava na natureza. Portanto, sociedades nômades, sociedades muito primitivas. Nessas culturas primitivas, conforme os registros que temos, os estudos antropológicos, as mulheres possuíam um lugar de destaque, porque elas eram consideradas seres sagrados. Sagrados porque criavam a vida, porque podem conceber. Nesse espaço, a relação homem, mulher e natureza era da mais íntima integração. E não existiam disputas por posições sociais. Consequentemente, ninguém subjugava ninguém. A sacralização da mulher nesse período se evidenciava principalmente nas manifestações religiosas. As manifestações religiosas desses povos predominantemente cultuavam uma deusa, a deusa que tudo provia aos seus seguidores. A deusa que era símbolo da fertilidade, do início e do final dos ciclos da vida. E que era representada, por exemplo, como a deusa Siduri, lá da Suméria, representada por uma fêmea grávida, simbolizando a criação da vida. A gente tem registros, né, de um mitólogo muito conhecido do século XX, Joseph Campbell, que esse mitólogo ele estudou 1.500 cosmogonias mitológicas. E ele fez um estudo cronológico e ele descobriu que nas primeiras civilizações, aquelas civilizações mais arcaicas,
elas não tinham um Deus transcendente no céu. Pelo contrário, essas civilizações tinham uma deusa imanente, que era a terra que é unireceptiva e unidadivosa, a terra de onde tudo saía e para onde tudo voltava. Muito bem, com o passar dos tempos, essas pequenas sociedades elas foram sendo substituídas e silenciadas por grupos maiores. Esses grupos eram controlados por homens. Essas sociedades começaram a se transformar em sociedades patriarcais. E a caça de grandes animais passa a ser base para essas sociedades que deixam de ser nômades e passam a fixar-se em territórios. E esses territórios, muitas vezes, cultivados e defendidos pela força. As divindades femininas foram substituídas pelo Deus macho e pelo Deus centralizador. Se nós formos lá no Gênesis, o livro escrito por Moisés, nós vamos ter que Deus cria o homem e depois a mulher. A partir do homem, a mulher é criada para lhe fazer companhia. Com a criação cristã do homem e da mulher, essa relação de integração dos seres, ela é extinta. E aí nós estabelecemos uma relação em que um dos dois passa a ser considerado superior ao outro. E por isso mesmo, esta superioridade passa a lhe conferir privilégios que eram negados aí a essa mulher. Então, esse lugar da mulher, antes sacralizado, a mulher deixa de ocupar esse espaço para se tornar um ser subalterno. Esse discurso religioso, ele funda e modifica drasticamente os valores, as crenças da humanidade. As relações sociais passam a ser dominadas por aqueles que detêm a força física. E, bem depois, pelos que possuíam maiores fortunas e o controle político. Nós estávamos entrando, a partir daí, no mundo da razão. No mundo em que a mulher deveria se recolher ao ambiente privado, dedicar-se exclusivamente à criação dos filhos, aos afazeres domésticos e em servir com eficiência as vontades dos maridos. Em outras palavras, a cultura ocidental cristã e patriarcal, nessa cultura, a mulher perdeu completamente o status de colaboradora e conhecedora das ciências naturais e passou a ser oprimida pelo domínio masculino. O nascimento aí do patriarcalismo encontra ressonância no discurso religioso que reforçou e legitimou a submissão da mulher e a opressão do sexo feminino. Nós temos, por exemplo, em Efésios 5, 22, 24, que as mulheres sejam subjugadas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres e os maridos. Esse mesmo discurso foi feito também para construir aí nesse imaginário das pessoas, essa exclusão da mulher do espaço público. E a mulher passa a ser esta que é considerada inferior. O mesmo Paulo de Tarso, que antes perseguia e executava os cristãos, ele ratifica em outros momentos de seus textos, em especial em Timóteo 2, capítulo 2, versículos 9 e 15, a ideologia vigente de que a mulher é uma espécie dotada de instintos inferiores e danosos à estrutura social. E, em contrapartida, esse mesmo autor,
ele confere ao homem a missão sagrada de conter a mulher, de submeter a mulher aos seus domínios, ainda que para isso fosse necessário o uso da violência. Muito bem. Nesse sentido, a gente tem aí a implementação da violência utilizada para dominar a mulher e fazer com que ela acredite que o seu lugar na sociedade é o lugar de submissão ao poder masculino. É o lugar da mulher resignada, da mulher quieta, da mulher acomodada, como as telhas de um telhado ou como as escamas de um peixe. Ao contrário, né? Ao homem foi concedido o privilégio de viver a vida pública, de participar das decisões da comunidade, de prover o lar de bens materiais, de administrar as riquezas da família, negociar, legislar, decidir sobre a sua sexualidade como melhor lhe aprouver, construir e destruir valores. Esse domínio masculino ele vai se estender por séculos, passa pela Idade Média, pela Inquisição, a Idade Média e pelos absurdos ali da Inquisição, se renova nas luzes renascentistas, no modernismo, chega nos tempos atuais e que somente agora a mulher começa a se reinserir no espaço da vida pública como um sujeito de direitos, de deveres, como uma cidadã e, portanto, como alguém merecedor aí da proteção e do aparato legal vigente. Mas isso não foi de uma hora para outra, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que na Alta Idade Média, o homem continuava sendo aí o chefe da parentela, da linhagem. As famílias eram muito numerosas e para que elas fossem protegidas e perpetuadas, era preciso que o trabalho feminino fosse contido dentro das residências. O comando dessas casas, dessas residências, como sempre, eram exclusivos dos homens. Os homens eram considerados os guardiões da pureza, do sangue e da autenticidade da descendência. Nós não podemos esquecer que nesse mesmo período da Idade Média, um número altíssimo de mulheres foram queimadas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso é um dado, 85% das pessoas que foram queimadas nas santas fogueiras da Inquisição do cristianismo eram mulheres. Tem um livro conhecido como Manual da Inquisição, e aí o Júlio gosta desses termos, né? O Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, o Manual dos Inquisidores. Neste livro, vocês vão me permitir, eu vou trazer apenas um trechinho dele que define a mulher. A mulher, para esses inquisitores, aspas, a mulher é essencialmente condenável, porque de forma alguma a mulher pode ser tão reta como o homem. Mas a razão natural está em que a mulher é mais carnal do que o homem, o que se evidencia pelas muitas abominações carnais. E convém observar que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E como em virtude dessa falha a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona e mente. Esse é um trecho do manual que era seguido pelos inquisitores. E ideias como essas, que hoje são consideradas absurdas, a turma jovem aí que está me ouvindo, oh, meu Deus, que loucura é essa? De onde que saiu isso? Vocês que são jovens, nós que somos jovens, não somos desse tempo, essas ideias que hoje são consideradas absurdas para o mundo moderno, elas eram defendidas, elas foram defendidas durante muito tempo e elas serviram para reforçar todas as injustiças que eram cometidas contra as mulheres, pelas mãos de homens religiosos, de homens religiosos.
porém misóginos. Apenas para a gente refrescar a nossa memória, a gente andando mais um pouquinho, né? Quando a gente chega na era colonial, nós temos lá o livro, o Código Filipino. No livro 5, fala da mulher adúltera. A mulher adúltera estava sujeita a perder a vida se fosse encontrada pelo marido no ato sexual com outro homem. Então, a mulher adúltera, ela estava sujeita a perder a vida. O mesmo não podia ser feito pela mulher traída. Ao contrário, o homem adúltero deveria ser tolerado pela mulher, porque o adultério masculino era considerado natural e aceitável. O homem público é uma honra, a mulher pública é uma vergonha. A mulher honesta é aquela que quando solteira é virgem, e quando casada, ela é submissa, servil. Tem alguns até que falam, bela, recatada e do lar. O homem honesto é o que paga os seus compromissos em dia e provê a família no necessário. O aventureiro é o herói de todos os tempos. A aventureira é a mulher leviana e irresponsável. Esses pensamentos que povoaram ali o período colonial, nesse contexto, muitas mulheres tiveram negado o direito de criar os seus próprios filhos, caso elas não contassem com a proteção de um marido. As mulheres que engravidavam fora do casamento, elas tinham que abandonar seus filhos, as suas crias. Isso era visto, inclusive, como uma prova de amor. O abandono, essas mulheres, a elas era dado, né, sobrava o abandono da família, da igreja, da sociedade. E esse abandono que a mulher sofria também se estendia aos seus filhos. Na maior parte desses casos, essa dor de entregar o filho para os estranhos, de abandoná-los, era até considerado como uma expressão de amor. Porque nesse universo, né, não existiam opções femininas. A mulher não ocupava espaço algum de relevância nesse contexto. Vamos avançando um pouquinho mais, mas ainda marcando esse tempo, né? A mulher também, ela figurou como mercadoria de barganha entre famílias. A mulher percorre séculos como mercadoria de barganha. No século XIX, quando surge aí a sociedade burguesa, uma sociedade que consolida ainda mais esse espaço subalterno. A sociedade que restringe o lugar da mulher ao espaço do lar. Era muito comum o casamento entre famílias ricas e burguesas, que era usado como um degrau de ascensão das famílias. A mulher, então, servia para criar os filhos, reproduzir a ideologia patriarcal e a ideologia machista vigente. No campo da participação social, sem proteção de seus direitos, né, a mulher era excluída da cidadania. E, com isso, a cisão aí entre o masculino e o feminino vai aumentando ainda mais e segue cada vez maior. Esses absurdos, né, que hoje, essas situações que hoje nós consideramos como absurdas, elas não param por aí, né? Eram muito comuns, muito mais comuns do que a gente pode imaginar. O discurso de que era preciso conter os instintos femininos. Os instintos femininos representavam para essa sociedade um perigo. No século XIX, existia uma crença de que a mulher era um ser ambíguo e contraditório, misterioso e imprevisível. Um ser que sintetizava por sua natureza o bem e o mal, a virtude e a degradação, o princípio e o fim.
E essa crença foi ganhando nova dimensão e se renovando. Nesse contexto, a mulher é vista como uma somatória controversa de atributos. E os resultados, que nem mesmo os resultados disso tudo, nem mesmo com os recursos científicos cada vez mais sofisticados, poderiam prever. A mulher se transforma num ser moral e social perigoso. Olha que loucura, gente. Moralmente e socialmente, as mulheres deveriam ser contidas porque elas passam a ser consideradas prejudiciais, perigosas. E por isso mesmo elas deveriam ser submetidas a um conjunto de normas extremamente rígidas, para que ela pudesse cumprir o seu papel de mãe e esposa. Porque só assim estaria garantida a vitória do bem sobre o mal. A vitória de Maria sobre Eva. Tem um livro chamado Mulheres Pobres e Violência no Brasil, da Raquel Souré. Ela vai dizer que em 1890, 1920, a medicina social, ela assegurava como característica feminina, por razões biológicas, presta atenção, a fragilidade, o recato e o predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais. A subordinação da sexualidade à vocação maternal. Em contrapartida, essa mesma medicina social, ela entendia o homem como a conjugação da força física e de uma natureza autoritária, empreendedora, racional e uma sexualidade sem freios. Essa linha de raciocínio, ela ia ao encontro da proposta burguesa que reservava às mulheres o espaço da vida privada e aos homens o domínio do espaço público. E mesmo com a sociedade industrial, e a gente vai lembrar que na sociedade industrial, as mulheres e as crianças representavam mão de obra significativa nas indústrias. Mas mesmo assim, essa representatividade nunca foi considerada para uma melhoria da condição feminina, para que a mulher pudesse ocupar um espaço de maior valor na sociedade. A mulher foi alijada da sua cidadania e atuou como coadjuvante. Nessas transformações todas, no século XIX, nós temos o Código Penal, que previa uma punição para a prática de adultério somente pelas mulheres. O homem tinha total liberdade, a mulher não. O homem poderia trair à vontade desde que ele preservasse o patrimônio financeiro das famílias. As mulheres, elas eram comparadas a objetos. Grosseiramente falando, o espaço ocupado pelas mulheres nesse contexto era de objetos que guarneciam a residência, ou de propriedades que podiam ser administradas pelos homens, ou de mercadoria, que poderiam também ser comercializadas pelos seus pais, pelos seus maridos, até pelos próprios filhos. Então, na condição de mulher, de objeto negociável, a mulher deveria ter seus sentimentos contidos pelos seus senhores, mesmo que para isso fosse necessário o uso da violência física e psíquica. E a gente segue. E a gente segue nessa caminhada aí para entender esse espaço. A partir dos anos 60, um novo modelo feminino começa a surgir. A mulher começa a entrar nas estruturas públicas e começa a lutar pela igualdade de condições. Aquela mãe, a esposa, a casta e a pura começa a se desdobrar para sair da invisibilidade. E ela ela surge
ou ela ressurge, né? Porque esse papel feminino, como eu mostrei para vocês, vem lá da antiguidade. Ela ressurge como atuante. E em muitas famílias, as mulheres, hoje, e a partir dos anos 60, e até muito antes, elas eram as provedoras do lar. No final do século XX, a situação das mulheres se transforma drasticamente. E pasmem, né? Somos mais da metade da população economicamente ativa. Em alguns países, muitas mulheres tiveram participação, uma boa participação política, mas ainda muito aquém daquilo que precisamos ter. Nós começamos a ter aí uma massa crítica. As mulheres elas precisam começar a pensar aí a respeito disso. Porque essa divisão aí do feminino, o feminino no espaço privado, o masculino no espaço público, a partir dos anos 60 começaram a perder força. E cada vez mais. E quanto mais tecnológica a sociedade, menos sentido temos em manter essas diferenças, em manter preconceitos de gênero ou de qualquer outra espécie. Hoje nós lutamos, né, para a sobrevivência do planeta, para a manutenção da espécie. E no campo jurídico, principalmente, a gente precisa muito da intervenção, das diversas intervenções, para que haja aí a viabilidade do convívio, para que a gente possa ter a promoção e a garantia dos direitos da mulher, para que a mulher possa ocupar seu espaço. Porque não podemos pensar, quando a gente pensa em avanços e conquistas tecnológicas, não cabe mais se pensar em opressão, oprimidos e opressores. Essa estrutura patriarcal, ela deixa de fazer sentido. E nesse contexto de mudanças, o Estado democrático de direito, do qual somos parte, tem que garantir efetivamente os direitos das suas cidadãs, dos seus cidadãos, sem que haja qualquer distinção. E essa hipocrisia dos valores elitistas tem que ser substituída por valores humanos. E a luta das pessoas, e não dos gêneros, não deve ser outra senão pela igualdade e pela justiça. Mas só para eu elucidar um pouquinho mais a respeito aí dessas conquistas, eu queria só fazer uma caminhada rápida, porque estamos no curso de Direito. Eu queria falar rapidamente sobre como as mulheres foram sendo inseridas aí nos textos constitucionais. A primeira Constituição de 1824 não havia qualquer referência à igualdade da mulher ao homem. A mulher sequer estava incluída nesse entendimento, porque ela não era considerada cidadã. Era um período em que a mulher não podia votar, não podia ser eleita, ela não tinha, era ali tirado, inclusive, o direito de trabalhar nas instituições públicas. A Constituição Republicana, que foi de 1890, ela segue sem considerar a mulher como cidadã. A Constituição de 1934, ela consagra pela primeira vez o princípio da igualdade entre os sexos, porque ela coloca no seu texto a proibição da diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de sexo. A Constituição de 1937, que foi uma Constituição imposta ao país por Getúlio Vargas, quando fechou o Congresso, extinguiu os partidos políticos. No que diz respeito às mulheres, ela manteve os direitos anteriores e acrescentou à mulher o direito ao voto. A Constituição de 1946, que foi considerada, pelos grupos militantes dos direitos femininos como um retrocesso,
ela retira a expressão sem distinção do sexo. Então, todos são iguais perante a lei, mas retira esse texto, esse trecho importantíssimo, que somente quem vive essa distinção, essa segregação em razão do sexo, pode realmente dizer o quão danoso foi para todos nós. Em 1967, nós temos um único avanço na condição feminina, que foi a redução da aposentadoria de 35 anos de trabalho para 30 anos de serviço, como uma expressão flagrante, clara, de que as mulheres eram frágeis e precisavam de proteção. Em 1969, nós não tivemos nada em relação aos direitos específicos da mulher. E foi apenas em 1988, na Carta Cidadã, na Constituição Cidadã, é que nós temos expressamente essa igualdade, né? Expressamente essa conquista aí da igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Homens e mulheres são iguais em todos os direitos, em todas as obrigações. Proibindo uma Constituição que traz informações extremamente importantes para todos nós, proibindo qualquer tipo de abuso. No direito civil, a gente vai lembrar que a gente ficou muito tempo, até 1916, orientados pelas ordenações filipinas, que era de 1603. E quando chega o Código Civil de 1916, que foi considerado para muitos um progresso, uma grande expansão aí, esse código, ele previa coisas um pouco absurdas, como, por exemplo, a possibilidade do homem anular o casamento em caso da mulher ter sido deflorada por outro. Imaginem, meninas e meninos, jovens, as mulheres, se o homem descobrisse que a mulher não era virgem, ele podia anular o casamento, porque era considerado erro essencial sobre a pessoa. Estava lá no Código de 1916, que foi vigente até 2002. Esse código que sustentou essa discriminação entre as mulheres. Lembrando que a mulher tem direito a voto no Código Eleitoral, a partir de 1932. Lembrando que o Estatuto da Mulher Casada, ele também traz algumas alterações significativas, porque ele obriga que as decisões familiares passem a ser oriundas de acordo entre homens e mulheres, então o poder pátrio do homem é relativizado, isso em 1962. E o nosso Código de 2002, que todo mundo conhece a história, que estava guardado, engavetado e que teve que sair meio que a toque de caixa, mas ele traz para nós, ele consolida alguns princípios que são muito importantes para marcar aí essa igualdade entre os seres, entre o homem e a mulher. E ele acaba com aquele domínio, domínio dos homens sobre as mulheres, da mulher. A mulher, antes de 2002, era quase que uma propriedade quando ela se casava. Ela era passada em nome do marido. O artigo 1565, lá do Código de 2002, ele prevê a possibilidade de qualquer um das pessoas que estejam ali se casando fazerem essa transação de nome. Tanto o homem quanto a mulher, se não quiser também não precisa mudar o nome, para não dar trabalho para mudar os documentos depois. Também esse mesmo código, ele traz aí a ideia do companheirismo, ele traz uma série de informações que são importantes aí. São informações que colocam as mulheres num contexto um pouco mais confortável, mas ainda não ideal. Atualmente, as mulheres conquistaram posições importantes, mas ainda muito aquém da igualdade. E nós continuamos a lutar por essa consolidação real dos nossos direitos, em todos os espaços de atuação. Porque está mais que provado que nós temos e podemos fazer. Não queremos substituir o homem, essa não é a ideia, e tampouco oprimi-lo.
mas queremos somar para que a sociedade possa ser mais igual, mais justa e menos hipócrita. Tá? Essas questões relativas à mulher não estão fechadas, pessoal. Nós temos muita coisa ainda para avançar, muita coisa para construir, muitas lutas, muitos desafios. Desafio de compreender que após tantas lutas, a mulher pode e deve ocupar o lugar que ela quiser. O desafio de compreender que essa fala de hoje, essa minha fala aqui hoje, pública, transmitida para a internet, para quem quiser ouvir, ela só foi possível em razão de inúmeras mulheres que me antecederam e que não desistiram de retomar o lugar no espaço social. E é essa mensagem que eu quero deixar para todos e para todas. Não estamos disputando, não disputamos espaço. Nós apenas queremos conquistar ou reconquistar aquele espaço que sempre foi e que nunca deveria ter deixado de ser, porque somos cidadãs. E numa sociedade, num Estado democrático de direito, essas conquistas que nos custaram muito caro, elas têm que ser conquistas consolidadas. E é por isso mesmo que eu termino a minha fala com o tema: mulheres, o nosso lugar é onde nós quisermos estar.